Oi pessoal, nesse vídeo aqui eu vou falar sobre o formato do crânio do recém-nascido e durante a primeira infância e como é importante, tão importante ser avaliado. Em primeiro lugar, o nosso cérebro ele precisa crescer e desenvolver, e quando a criança nasce, ele nasce num tamanho e ele precisa aumentar de tamanho, e ele aumenta de tamanho até na idade adulta. Para isso acontecer, em primeiro lugar, a criança, o formato do crânio do recém-nascido, ele não está completamente fechado, né? Os ossos do crânio, nós temos o osso frontal, os dois ossos parietais, o osso occipital. No recém-nascido, eles são mais separados ainda. No nosso, ainda tem uma junção desses ossos e tem as suturas que já estão fechadas, a junção desses ossos. E no recém-nascido, as suturas estão bem abertas ainda, porque ele precisa acompanhar o crescimento do cérebro. E aí, ao longo da vida da criança, até o cérebro crescer completamente e ter todo aquele remodelamento de neurônios, o cérebro aí para de crescer e tem o fechamento dessas suturas. Então a criança, os ossos do crânio são muito mais maleáveis, né? As suturas são muito mais separadinhas, inclusive nós temos uma sutura aqui no meio desse osso, quando nascemos, chama sutura metópica, e o fechamento prematuro dessas suturas pode acarretar muito problema na infância, desenvolvimento neurológico, desenvolvimento neuromotor, neuropsicomotor. Por isso essa necessidade de estar sempre levando no pediatra para acompanhar esse crescimento, o fechamento das suturas. Lembrando que quando a gente fala suturas, nós não estamos falando de moleira, né? Que a moleira é chamada de fontanela, que é uma abertura que tem aqui, que permite principalmente o crânio moldar no canal de parto, né? Parto vaginal, quando vai sair o parto biológico mesmo, por questões biológicas, a cabeça, para passar ali no canal do parto, ela achata, né? E depois volta ao formato normal. Então, por isso que tem que ter essa mobilidade. Mas depois precisa continuar tendo essa mobilidade para o crânio se moldar à medida que o cérebro for crescendo. E as suturas, elas fecham mesmo completamente por volta de 25 anos ou 30. Tem literatura que fala até 30. Quando acontece por algum problema o fechamento prematuro dessas suturas, aí acontece o que nós chamamos de crâniosinostose. Uma dessas suturas fecha, a gente tem sutura na frente, né? A sutura metópica, dividindo, né, o osso frontal. Dividindo os ossos parietais, nós temos a sutura sagital, que ela passa aqui em cima. Dividindo o osso occipital aqui de trás e os ossos parietais, nós temos a sutura lambidoide. E aí tem a fontanela, que é a moleira anterior, e a fontanela posterior, que é a moleira posterior. Essa moleira aí, ela fecha até 1 ano e meio. Mas independente dela fechar ou não, algumas suturas fecham antes de 1 ano, outras depois de 1 ano, né? Perceba aí que nessa imagem, mostrando trigonocefalia, há o fechamento dessa sutura aqui, que chama sutura metópica, que é a sutura que divide o osso frontal. Se ela for fechada prematuramente, a cabeça da criança fica com esse formato aí, olha, de triângulo, né? Nessa próxima imagem, nós temos a plagiocefalia. A plagiocefalia é aquele formato de crânio que fica em formato de paralelogramo. Fica um lado achatado e o outro lado abaulado. Pode ser por fechamento da sutura frontal ou coronal, uma delas, ou uma das suturas lambidoide, que fica aqui atrás. Aí o cérebro vai crescer para onde tem a sutura normal, né? Coronal, e onde tem a sutura normal do lado contralateral da sutura lambidoide. Aí vai ficar nesse formato de paralelogramo.
Já a escafocefalia, já no caso da escafocefalia, há o fechamento dessa sutura aqui, que é a sagital. O cérebro vai crescer em direção antero-posterior, então a cabeça vai ficar grande para frente e para trás. Temos até uma figura aí de uma criança que tinha escafocefalia, né, e que foi submetida a uma neurocirurgia, e aí tem as figuras comparativas do antes e do depois. Então, assim, vale muito a pena correr atrás ainda enquanto não fecha todas as suturas, né? E até uma certa idade, preferencialmente até o 5º mês, mas isso quem vai determinar e vai dizer é o neurocirurgião, né? Aqui nós estamos falando mais da questão de comprometimento neurológico que pode gerar se não for reaberta essas suturas que fecharam prematuramente por compressão do cérebro, né? Áreas do cérebro responsáveis pelo controle do movimento, pela parte cognitiva, pode ficar comprimida e gerar transtorno no desenvolvimento da criança. E nessa tabela aí nós temos os marcos de fechamento dessas suturas, né? Por exemplo, a sutura metópica, que aqui divide o osso frontal, né, em 2 partes, ela fecha até os 9 meses de idade. As suturas coronal, sagital e lambidoide, ela fecha a partir dos 2 anos de idade até a idade adulta. A fontanela anterior, que é a muleira, a maior muleira que tem, né, chama fontanela, ela fecha a partir dos 9 até os 18 meses de idade, ou seja, até 1 ano e meio. 1 ano um ano e meio. A fontanela posterior, ela fecha de 3 a 6 meses de idade. É a que fecha primeiro, né? Das moleiras, a que fecha primeiro é a fontanela posterior. Mas a que é conhecida de todo mundo é essa que fica mais à frente, que é a fontanela anterior. Ela fecha no máximo a 1 ano e meio de idade. Mas nós não podemos, como eu disse anteriormente, nós não podemos confundir as fontanelas, que são as moleiras, com as suturas. As suturas é a junção de um osso com o outro. A fontanela já é uma dilatação ali, uma abertura que depois ela vai também fechar. Mas nós temos preocupação, igual eu estou falando nesse vídeo, com as suturas. Porque o cérebro vai precisar de espaço para crescer e se as suturas forem fechadas prematuramente, vai comprimir áreas importantes do cérebro para o desenvolvimento da criança. Por isso que é tão importante no pós-natal esse acompanhamento da evolução do crânio, do cérebro, né? Essas mensurações que fazem do formato do crânio, perímetro cefálico. Tá? Espero que esse vídeo tenha sido esclarecedor. Qualquer dúvida, estou à disposição.